que é dito politicamente em relação a quais não ditos. Eu acho que dá para partir dessa pergunta, ela resume um dos conflitos essenciais da vida social, o fato de que há uma mediação entre a verdade e a não verdade, tal como há uma mediação entre essência e existência. O campo da não verdade inclui todos os sentidos que tiveram de ser calados, historicamente, socialmente, culturalmente, economicamente, para que o sentido dominante, a verdade, pudesse prevalecer. Mas o que é a verdade? Ela corresponderia, eu acho, simplesmente ao sentido vencedor, ao sentido dos vencedores, ao sentido atribuído aos vencedores a alguma coisa. Ela corresponde à história dos vencedores, à identidade dos vencedores e à metodologia dos vencedores. Agora, nós podemos colocar no lugar da palavra verdade também as palavras identidade e Amazônia. Essas duas outras palavras, cada uma num plano ontológico específico, também conformam sentidos vencedores e escondem sentidos derrotados. A verdade sobre o que é a Amazônia, presente no pensamento mediano brasileiro, na grande mídia, em parte importante da produção artística e também dos grandes agentes do planejamento público, na política, é uma ignorante absoluta dos silêncios amazônicos, das não-verdades amazônicas, das experiências sociais que precisaram e precisam ser silenciadas para que haja sentidos prevalecentes. A noção de identidade, por sua vez, pressupõe necessariamente alguma coerência e assim perfaz o mesmo caminho. O que eu chamo aqui de identificações sociais são basicamente contra-agenciamentos, contradispositivos, pontos de fuga e de questionamento das identidades. Traços e margens de visibilidade não hegemonizadas. Não se trata simplesmente de processos de aproximação e produção e invenção e elaboração de novas identidades. Não é isso que significa identificação. Identificação significa ruptura, indagações, questionamentos que se produzem nas margens e também como margens sociais. A mediação entre o sentido prevalecente e os sentidos silenciados é uma relação de poder e, como tal, uma relação política. Produzir contra-agenciamentos, contradispositivos e pontos de fuga, produzir identificações, em síntese, equivale a construir novas visibilidades sociais e a questionar referências hegemônicas. A Amazônia é uma palavra denegada. A Amazônia não é um lugar, não é uma identidade reivindicada, não é um aqui. A Amazônia está sempre além. Do ponto de vista da identidade, a Amazônia é uma identidade apenas atribuída ou auto-atribuída, inclusive por meio de violência simbólica, de violências simbólicas, como tantas outras violências simbólicas presentes na vida social. Aliás, simbólicas e não simbólicas, evidentemente. A Amazônia é uma palavra exógena, que vem de fora para dentro, criando uma certa ideia de lugar. Ninguém na Amazônia se considera possuidor de uma identidade amazônica, a não ser que esteja completamente submerso por essa metafísica que, de certa maneira, pode ser vista como uma inflexão de autocolonialidade. Mais facilmente, essa pessoa utiliza a palavra Amazônia ou Amazônida politicamente para se adequar às expectativas do interlocutor, sobretudo quando se trata de um interlocutor exógeno, sobretudo quando se trata do colonizador. Pensando em termos de uma sociologia da cultura, podemos perceber que os próprios amazônidas acatam as representações exógenas que fazem do espaço amazônico e a alimentam, por vezes encenando uma identidade que lhes é atribuída, por vezes
adotando uma espécie de consciência alegórica de si mesmos, como se desejassem satisfazer as expectativas do olhar estrangeiro. Esse pensamento corresponde à verdade dos vencedores, bem como à sua identidade e também à sua metodologia. Ao contrário desse pensamento, no entanto, a Amazônia é um espaço vivo e em movimento. Do fundo dos seus vazios, dos seus silêncios, da sua longa e tumultuada história, há no espaço amazônico um tumulto, uma vivacidade, um conflito explosivo, talvez provocado e povoado pelas múltiplas contradições entre as formas discursivas e as representações e figurações que disputam as suas identidades, ou que são por elas disputadas. Bom, o livro trata de formas sociais da identidade, especificamente de processos de intersubjetividade que nomeiam ou se calam a respeito da identidade, produzindo fenômenos sucessivos de identificação no espaço amazônico. Por identificações amazônicas, compreendo, portanto, processos intersubjetivos de construção de sentidos identitários. Alguns desses processos têm pretensão à totalidade e à ubiquidade. Já outros conformam estratégias de reprodução social, de aferição de capital simbólico a determinados agentes sociais. Não há síntese possível entre eles e nem creio que isso seja necessário. Do meu ponto de vista, não há necessidade alguma de procurar coerência ou consequência nas identidades e nem de compor uma narrativa histórica ou geográfica ou sociológica ou científica, enfim, tanto faz, ou literária, tanto faz, que persista na ilusão de que a Amazônia é, digamos assim, um lugar. Muitas e variadas são as Amazônias e tanto melhor que assim seja. A questão colocada no início do texto, que é essa, o que foi dito foi politicamente em relação a coisas não ditos, corresponde ao teorema das dinâmicas culturais subjacentes, que desvela o fato de que aquilo que nos parece real, verdadeiro ou bom, é o resultado de uma guerra de sentidos que não se encerra necessariamente na aparência da derrota. Os artigos que compõem o livro dialogam com identidades subjacentes e resumem projetos de pesquisa, investigações, estudos e leituras. Eles tomaram a forma, eventualmente, de palestras, aulas, relatórios, artigos publicados aqui e ali. O que eles têm em comum é o tema da identidade, ou melhor, uma das formas que o tema da identidade toma contemporaneamente, especificamente a sua compreensão enquanto processo intersubjetivo de identificação social. Eu parto da ideia de que uma identidade pessoal, coletiva, territorial, cultural, qualquer identidade, enfim, não possui nenhuma consistência metafísica e nenhuma validade que não seja no plano ontológico. Porém, possui uma funcionalidade, a de firmar posição, a de firmar lugar de fala, a de produzir formações discursivas. Eu acrescentaria também a de produzir silêncio, de produzir desistência, ou ao menos a heróica aparência de desistência.